Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Como resistir aos ataques do mundanismo? Desde a queda do homem e a entrada do pecado no mundo, a decadência em todos os aspectos é uma realidade. E não só decadência humana, mas de toda a criação. Toda a glória foi perdida. A imagem e semelhança de Deus foi distorcida. De filhos destinados à vida eterna, nos tornamos mortais destinados ao inferno. A terra que antes produzia somente frutos bons, agora produz espinhos. O leão e o cordeiro que pastavam juntos, agora são predador e presa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa expressão retrata exatamente a situação do homem e a ação graciosa do Criador. Uma vez que todos pecaram e não existe um justo sequer, esgota-se qualquer possibilidade de salvação própria. E se o Criador não mostrasse a grandeza da sua glória em seu maravilhoso plano de salvação, todos nós continuaríamos mortos nos nossos pecados, como está escrito em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida enquanto ainda estáveis mortos em vossos pecados. No entanto, nem todos se arrependem ao serem alertados pela Escritura Sagrada. Muitos se tornam ainda mais obstinados e, em um tipo de devaneio enganoso, pensam lutar contra todos os princípios do Criador. Ainda que estejam mortos em seus pecados, parecem não saber disso e, como se estivessem vivos, gritam aos quatro cantos da terra blasfêmias contra o Eterno. Todos os seus caminhos são deturpados, amam a mentira e a divulgam como se fosse verdade. Distorcem toda a boa obra e a moral, substituindo por seus padrões imundos. Fazem do príncipe das trevas seu senhor e tentam difundir sua iniquidade até o ponto em que tudo esteja corrompido. Essa é a nossa luta diária. Como peregrinos em terra estranha, lutamos todos os dias para nos manter dentro dos padrões do reino de Deus. Criamos nossos filhos, ensinando-os desde a tenra idade o temor ao Deus único e verdadeiro. Assim como está escrito: se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Ódio. Esse é o sentimento do mundo por nós, povo de Deus. Somos a expressão viva da santidade do eterno Deus. Homens e mulheres que vivem uma vida digna, moralmente limpa, amantes de tudo o que é bom, praticantes da verdade e proclamadores das verdades eternas, se é que realmente fomos libertos do mundo. Como o apóstolo Tiago nos adverte: sede praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se realmente praticamos a palavra de Deus, somos inevitavelmente transformados em inimigos do mundo. Em todas as áreas da nossa vida, seremos incômodo para os que vivem em pecado. Um marido crente será uma afronta a um marido desonesto e infiel. Ele representará toda a fidelidade e honradez que aquele marido infiel e desonrado poderia ter, mas não tem. Filhos obedientes e submissos aos pais são invejados por pais ímpios que possuem filhos para a vergonha. Uma esposa fiel e sábia tem seu lugar cobiçado por uma mulher infiel e adúltera. Ou seja, toda a beleza da lei de Deus, que faz de seus filhos luz para o mundo, é vista como incômodo para os que estão em trevas. Dessa forma, a estratégia usada contra a luz é ofuscar o seu brilho. Onde a luz chega, as trevas fogem. Experimente acender uma luz em um quarto escuro. Imediatamente as trevas desaparecem. Trevas só conseguem permanecer no escuro se a luz não chegar.
E é exatamente isso que o mundo tenta fazer conosco. Durante 24 horas por dia, não importa o que você faça, o mundo está lá tentando apagar a sua luz. Ele faz isso em tudo, nos filmes na TV, nas músicas que tocam no rádio, nos assuntos que seus colegas de trabalho propõem a você, até mesmo em alguma mensagem escondida em brinquedos infantis que a princípio pareciam tão inocentes. Sim, é uma guerra exaustiva. Recentemente, um irmão mencionou, preocupado, que seu filho estava sendo ensinado na escola um estilo de vida totalmente pecaminoso, segundo a Escritura Sagrada, no tocante à prática sexual. Ele dizia em um tom preocupado: precisamos proteger as nossas crianças desse ensino. E eu perguntei: como faremos isso? E a resposta foi: vou transferir a minha criança para uma escola cristã. E eu disse: e o que fazemos com as demais crianças tementes a Deus que não têm condição de mudar de escola? E o silêncio foi ensurdecedor. Aquele pai não estava errado em querer um local onde o ensino fosse alinhado à palavra de Deus. No entanto, ele pensou em tomar uma decisão baseando-se em sua própria lógica. Mas Jesus nos mostrou o que devemos fazer em situações como essa. Enquanto ele orava ao Pai por nós, ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos neste mundo e em meio ao mal do mundo. Ao nosso derredor estão pessoas ímpias, ideias e filosofias contrárias à lei de Deus. Como mencionamos no início, após a queda, o mundo vive em rebelião. Tudo no mundo caído é contrário a Deus. O que fazer então? O salmista nos responde: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sim, essa é a nossa estratégia da vitória contra o mal, a palavra de Deus. Lembre-se o que Moisés disse ao povo de Israel logo antes de entrarem em Canaã: coloquem essas palavras no coração, ensinem aos vossos filhos, falando dela assentado em sua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Se guardarem a palavra do Senhor e amarem ao vosso Deus, Ele lançará fora todas as nações ímpias de diante de vocês. Assim como Israel no passado estava rodeada por ensinamentos de idolatria e perversidade, a nossa era é mau e perversa. Ensinar aos nossos filhos as leis de Deus é o antídoto contra toda e qualquer filosofia mundana. Os mandamentos do Senhor são vida. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. As palavras do Senhor são fiéis e transformam os humildes em sábios. Essa deve ser nossa conduta contra o mal. Fortalecer nossos filhos pela palavra de Deus. Todas as vezes que as trevas aparecerem, eles terão a luz da palavra de Deus que os conduzirá no caminho da verdade. Agora, tem 2 pontos aqui que devemos ressaltar. Não adianta conhecer a palavra de Deus e não praticá-la. Como o apóstolo Tiago nos advertiu, se não a praticarmos, estaremos enganando a nós mesmos. Essa é a primeira razão porque temos algumas famílias de cristãos que foram despedaçadas pelas trevas. Maridos que se mostraram infiéis, filhos rebeldes, esposas tolas, apesar de crer, não praticaram. A vida cristã é dinâmica, é forjada pela prática. Não adianta ir a todos os cultos aos finais de semana e durante a semana gastar tempo em tudo, menos na palavra de Deus. E o segundo ponto é: o que você entende por palavra de Deus? Muita coisa hoje em dia tem sido ensinada como sendo a palavra de Deus. E talvez, para sua surpresa, devo dizer que uma grande parte são doutrinas meramente humanas que não têm nada a ver com a palavra de Deus.
Palavra de Deus é tudo que o próprio Deus falou aos seus servos durante toda a história humana. De Adão aos discípulos de Jesus, temos os ensinamentos do Eterno para o seu povo. Noé, Abraão, Moisés, os profetas e por fim os discípulos, todos eles receberam os mandamentos de Deus para o seu povo. Muito do que temos hoje é fruto do cristianismo romano, antissemita e filosófico com raízes gregas. Na dúvida, se apegue aos 10 principais mandamentos que o Criador nos ordenou. Siga a sua vida pautada em cada um deles. Tome suas decisões a partir deles. Ensine os seus filhos a viver por eles. Ensina o menino o caminho em que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. Eu aconselho a você ler o Salmo 119. Você perceberá quão maravilhoso é obedecer às leis de Deus. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105.